Olá, queridos alunos, hoje vamos falar sobre variáveis. Variáveis que é um conceito interessante todo programador aprender, porque vai utilizar muito na programação. Então eu separei alguns tópicos aqui que eu gostaria de falar: o que é uma variável, para que serve a variável, como declaramos uma variável no JavaScript, quais os tipos de dados aceitos em uma variável, né? E dar um exemplo, né, de como realizar com uma variável, uma operação qualquer, para a gente começar a interagir com ela. Mas quando se fala em variável pela primeira vez, para quem está aprendendo programação, passa a ser algo meio que desconhecido, né? Variável, o que é isso, né? Variável, se eu fosse fazer uma analogia de uma forma mais didática de explicar o que seria, imagine como se fosse uma caixa. Deixa eu mostrar para vocês uma caixinha como essa, uma caixa de papelão, na qual a gente possa colocar algum tipo de dados, de informação dentro dela. E para ficar de forma mais organizada, normalmente a gente coloca um rótulo, né? Escrever o que se trata aquilo ali. Eu trouxe aqui o exemplo de 4 caixinhas, que eu coloco 4 tipos de dados diferentes. Dentro de cada uma dessas caixas também, como você pode ver, são caixas diferentes. Então na primeira, eu estou armazenando aqui o número 4, e coloquei como nome, né, dessa caixa aqui, myInt. Então na segunda eu coloquei um dado que é um 2.5, um número real, né, que tem casas decimais, e coloquei como título myReal, que é o nome da caixa. No terceiro eu coloquei um caractere, né, que é só uma letrinha mesmo, que é a letra A. E na quarta caixa eu coloquei uma palavra, hello. Também alterei o seu nome. Então, voltando aqui para o nosso conceito, né, de variáveis, quando a gente quer armazenar algum dado, a gente tem que criar uma variável para isso, para colocar aquela informação lá dentro. E dentro da programação, nós temos a conhecida variável, porque o valor pode variar, né, por isso que o nome vem como variável, mas também a gente tem constantes. Deixa eu só dar uma vírgula. Constantes. Que a constantes é parecido com uma variável, ela vai armazenar um valor, porém ela não pode ser alterada esse valor, porque ele é fixo. Então, basicamente, na programação é muito utilizável essas duas palavras-chave, variáveis e constantes, né, que a gente vai informar para o computador que a gente quer criar, e aí sim ele vai guardar, armazenar o espaço na memória RAM, para que essas informações sejam armazenadas lá. Então, voltando aqui para a minha ilustração, como eu disse, eu fiz o exemplo aqui da caixa. Eu vou criar agora essa primeira variável aqui, utilizando já o conceito que a gente aprendeu, que é dar um título, né? Então, o nome para esse dado que vai estar dentro da caixinha, e informar que eu preciso de uma caixinha. Então, como eu faria isso para o computador entendesse que eu quero armazenar uma informação na memória? Basicamente, eu viria aqui, né? Vou aqui para esse aqui. E vou colocar aqui o método mais antigo que a gente quando se inicia no JavaScript, quando inicia no JavaScript utilizado, era esse. A palavra reservada var, que é uma palavra-chave. Você pode observar que ela fica até vermelhinho ali, dizendo assim, ó, tá faltando algo. Você só reservou a caixa. Falta você dar o nome para ela. Então eu posso criar uma caixa vazia se eu quiser também, né? Eu vou colocar qual foi o nome da caixinha que a gente tinha colocado lá, só para conferir. myInt. Vamos utilizar o mesmo nome. myInt. Ou seja, eu estou dizendo o meu número inteiro, né, que eu quero. Então, para eu dizer que eu quero que aquele dado ele seja armazenado para dentro dessa variável, dentro dessa caixinha, desse espaço na memória alocado lá, chamada myInt, ou seja, myInt é o rótulo, o var, estou dizendo que é a caixinha que eu preciso do espaço, eu preciso agora colocar o dado dentro dela. Para isso, na programação, ficou definido que o sinal de igualdade, quando a gente coloca, ele representa que o valor, no caso, que eu vou colocar agora à direita, a variável à esquerda, ela recebe esse valor. Então, ao colocar aqui o número, qual foi o número que estava lá? 4, então, ao colocar 4, eu estou informando ao computador que abra o espaço na memória, que eu quero colocar um dado, que é esse número 4, dentro dessa variável que se chama myInt. Basicamente, é isso que eu estou fazendo. Então aqui você já entende o que é a variável, né? Você já consegue entender para que ela serve, né? Para armazenar alguma informação. E agora eu vou ilustrar também de outra forma outros métodos que foram criados depois do var, que é a palavra-chave reservada, que foi o primeiro método criado. A outra forma que pode ser criado é o let. Let foi um método utilizado depois pelo desenvolvimento do JavaScript, que facilita, eu não vou entrar aqui na parte de escopo ainda nesse vídeo, mas futuramente vocês vão entender melhor a questão de escopo global, local, de como essas variáveis elas conseguem interagir dentro da programação. Mas o que eu quero que você entenda agora é que var foi o primeiro método utilizado, e depois foi se utilizando o let, um método mais moderno. Então, se eu colocar aqui myInt2, estou dando um outro nome, outro rótulo para essa variável que eu estou criando, então eu disse, reserva outra caixinha. Agora coloque esse rótulo myInt2 e esse myInt2 vai receber algum valor que eu queira que seja o número 8. Então agora eu tenho duas variáveis criadas, armazenando dois dados diferentes, porém do mesmo tipo. Falar um pouquinho mais sobre essa questão de dados, que também muitas vezes as pessoas ficam confusas, porque não tem esse contato constante com os dados, né?
Aqui a gente já teve uma breve explicação de alguns dados diferentes, né? Como você pode ver, tem números, né? E tem textos, basicamente. Sendo que nos números a gente tem uma variação entre números inteiros e números com casas decimais, que seriam os números reais. E aqui a gente tem apenas um caractere e o texto, ou seja, são tipos de dados que a gente informa para o computador que a gente quer utilizar em nossas variáveis. Seguindo para o próximo slide aqui, é só para mostrar para vocês mais ou menos como os dados eles são definidos, né? Para o computador entender, né? E como ele vai utilizar esses dados e quanto vai consumir, no caso, de espaço na memória. Então, quando eu falo de números inteiros, ele tem uma subdivisão de formatos de números inteiros que diz assim para o computador, ó, por exemplo, se eu quero trabalhar com byte, né, o tipo primitivo, dizer que ele é um tipo byte em vez de ser do tipo int, eu diria para o computador, ó, eu vou trabalhar com números que vão de menos 128 até 127. E esse range, assim, ou seja, esse intervalo de dados, o computador sabe que vai ocupar 8 bits se você utilizar um tipo de dados primitivo tipo byte, short, e assim vai a mesma lógica para os demais. Então, tentando resumir aqui de forma mais rápida e sucinta, é que o tipo inteiro, se você for ver, a depender do que você declare, ele vai ocupar mais bits, né? Porque, no caso, 8 bits equivale a 1 byte, é só com uma exemplificação, né? E se você for utilizar, no caso, com pontos flutuantes, você vai perceber que ele também ocupa mais bits do que o inteiro. E o caractere, ele também ocupa o seu espaçozinho ali, 16 bits. Um caractere. Um caractere, no caso, um caractere é um bit. Um booleano equivale também ao true ou false, que é o tipo de dados também, né, que a gente usa. Ele também ocupa um bit. Então essa tabela aqui está disponível na internet, você vai estar buscando. É muito fácil colocar tipos de dados na programação, que você encontra ela fácil. Então estou tentando explicar que para uma variável, ela vai utilizar um dado e esse dado ocupa um espaço na memória RAM, que é em bits, né, ou em bytes, dependendo da quantidade que você utiliza. Passando aqui para o próximo slide, gostaria de mostrar a você mais ou menos uma analogia. Aqui, imagine esse armário aqui fosse a memória RAM do seu computador, né? Nessa memória RAM, ela como o próprio nome diz, memória RAM, ela tem uma alocação randômica, ou seja, aleatória na memória, né? Então ela vai escolher algum endereço aleatório para colocar essa informação que você criou, a variável, e vai colocar nesses espaços conforme o tamanho do que sua variável vai estar ocupando. Então são compartimentos, né? Que você vai armazenando suas variáveis. Lembrando que eu estou falando de forma bem sucinta, mas na frente vocês vão entender o que é alocação de memória, a questão de endereçamento, ponteiro, isso bem mais lá na frente. A gente não vai entrar ainda nesse tópico, mas para entendimento inicial, basicamente é assim que funciona. Vindo aqui para o próximo slide que eu trouxe, é só para reforçar o conceito que eu já apresentei. Então nós temos o let, que é o método moderno, o var, que era uma declaração de método antigo que foi inicializado no JavaScript, e as constantes, que são dados que não podem ser alterados. Se eu voltar aqui para o meu código, vamos lá, vou tentar criar uma constante, que faltou ela, né? Vou colocar const e vou colocar agora my name. Então o que eu quero dizer com isso? Diz para o computador, reserve um espaço na memória, que é uma constante, e eu quero que essa constante ela tenha esse nome my name, que seja, eu vou armazenar algum nome aqui, armazenar meu nome mesmo. Aí para eu colocar um tipo de dados, um tipo de texto, no JavaScript você pode utilizar ou aspas duplas, ou, se preferir, aspas simples. Deixa eu botar aqui, desculpa, assim. E aqui no meio você coloca a informação. Então eu vou colocar aspas simples, essencialmente, muitas. E vou criar uma outra variável chamada const, outra constante, desculpa, order name. E vou colocar meu nome novamente. O que eu quero mostrar aqui é o seguinte: apesar do dado ser igual, ou seja, o meu nome ser igual, ela está sendo alocada em diferentes variáveis, que possuem diferentes nomes, como você pode ver. Então o computador entende que o espaço que ele vai colocar lá dentro daquele armáriozinho, a caixinha com essas informações, são espaços diferentes. Então nunca se apegue ao nome, o dado que você está colocando, se eles são iguais ou não, aqui desse lado, e sim, olhe o nome da variável. Qual é o nome que você está colocando? É esse, então essa daqui vai receber essa informação. E essa outra variável pode receber até o mesmo dado que está na outra, mas são coisas diferentes, são caixinhas diferentes, tá bom, pessoal? Não confundam isso. Então você tem essas duas formas de estar utilizando, e aqui eu vou mostrar a vocês que eu vou tentar alterar, por exemplo, a variável my name. Tentar botar outro nome, aqui não quero tentar mudar a constante, né? My name, e aí você vai ver que o computador logo já alerta a gente, ele diz, ó, não é possível fazer isso, constante a gente não altera. Então, outro ponto interessante eu falar aqui também é que quando você utiliza a palavra reservada var, let ou const, você só precisa dizer uma vez que você está declarando aquela variável, que você está colocando algum valor nela, e a partir dali você só precisa chamar o nome, o rótulozinho que você criou, entendeu? Não precisa colocar novamente var, tal. Então, eu vou aqui colocar my int, coloquei, e vou alterar, desculpa, eu vou trabalhar com constante, né? My name, e aqui agora eu vou alterar para, se eu colocar aqui, ó, eu vou colocar Patrícia, e eu quero verificar se o computador ele consegue aceitar esse tipo de alterações. Para eu te mostrar isso, se ele consegue ou não, vamos criar puxar isso aqui para o lado um pouquinho. E vou abrir o navegador. Eu vou fazer assim, eu vou aqui no navegador, vou abrir ele, que eu já tinha criado um arquivo desconectado. Aqui, isso, ótimo. Vamos aqui botar ele pro ladinho. Isso, perfeito.
e aqui dentro eu vou colocar F2. Bom, o console log, o console do nosso navegador é uma ferramenta muito utilizada. Em outro vídeo eu vou falar, a gente vai entrar mais detalhe nisso. Ou se eu já não falei antes, como eu estou gravando em ordens diferentes os vídeos, é só para mostrar para vocês que quando eu tento fazer essa alteração aqui, ele até diz a linha, né? No caso é a 10, a linha que ele está trabalhando de código, ele já diz o erro, né? Que eu estou tentando alterar, no caso, né, uma constante. E ele não permite isso. Então aqui claramente mostra que ele impossibilita que isso ocorra. O que a gente pode fazer aqui no caso para mostrar que a variável é natural que isso ocorra? Então se eu chegasse aqui em myNumber, ou myInt, né, vamos fazer o myInt, e eu quisesse alterar para Patrícia ou qualquer outra coisa, você vê que apesar do nome ter int de números inteiros, não significa que os dados que estão aqui precisam ser inteiros. Pode ser booleano, pode ser booleano true, pode ser ou false, né? Pode ser números reais, 2.5. Então assim, a liberdade é grande. Porém, a recomendação que todos os programadores por convenção falam é que se você for criar uma variável, tenta criar uma variável que ela tenha um sentido fácil de entendimento. Porque aqui a gente está trabalhando um pouco com linhas de código, mas quando estiver trabalhando com muitas linhas de código, futuramente você vai ter que consertar, revisar. E aí, se você tem um nome claro do que se trata aquilo, fica fácil o entendimento das pessoas que estão corrigindo ou da pessoa mesmo que criou, relembrar por que ela criou daquele jeito. Então aqui, por exemplo, eu estou alterando a variável myInt para 2.5. Aí eu quero verificar na memória se realmente ela alterou esse valor que era antigamente 4 e agora passou para ser 2.5. Se eu vier aqui e colocar myInt, dar um Enter, automaticamente consigo ver que a variável ela realmente sofreu essa alteração. Então, esse vídeo é mais ilustrativo, tentando mostrar de forma mais didática como você consegue trabalhar com essa questão da declaração de variáveis. Eu só vou mostrar mais para vocês, mais 2 slides, para fechar essa aula com a explicação mais completa. Então, quando vamos declarar uma variável, a gente reserva um endereço na memória, com base no tipo de dado que a gente está colocando lá, né? Se é um dado tipo inteiro, se ele é tipo real, com casas decimais, se ele é booleano, se ele é uma string, se ele é char. Então, a depender do que você colocar lá, ele vai abrir um espaço do tamanho necessário para você conseguir armazenar. Para isso, é necessário que você diga qual é o nome da variável. Inicialmente, você precisa declarar um dado dentro dela? Não há necessidade. Você pode criar uma variável sem nenhum dado. Simplesmente vou dizer aqui que ela é uma variável que se chama bola. Pronto. Se eu quiser verificar se essa variável, ela de fato, bola, o que tem dentro dela, você vai ver aqui que vai dizer assim, undefined, ou seja, não foi definido nenhum valor para ela. Então, mas foi criada a variável, tem um espaço lá armazenado. Ele só não sabe quanto o tamanho do espaço que ele vai armazenar. A partir do momento que eu digo para ele, eu quero que você armazene para mim para um valor booleano, por exemplo. Então, eu iria aqui, colocar igual true. Pronto, agora sim, se eu botar aqui bola, você vai ver que ele armazenou true, né? E aí a gente já tem lá dentro essa variável alocada dentro esse dado alocado dentro da memória, né? Então, resumindo o nosso vídeo, memória é um conjunto de local onde armazena os dados, né? Esse dado pode ser armazenado na memória por meio das variáveis, que foi o que eu acabei explicando. Variável é o local onde o dado específico é guardado. Esse dado pode ser livremente modificado no decorrer do algoritmo, daí o nome variável. Devemos utilizar o nome da variável para acessar o conteúdo e modificá-lo. E dado o valor que é armazenado em uma variável. Bom, pessoal, por hoje é só esse vídeo. Eu espero que vocês tenham aprendido. E continue assistindo outros vídeos que a gente vai falar mais sobre programação. Obrigado.